Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar sobre a soberania de Deus e as nossas orações. E sempre dá conflito quando a gente pensa nesses dois aspectos do ensinamento da Bíblia. Principalmente quando a gente pensa em termos de salvação. Ora, é muito comum que os crentes orem pelas pessoas que amam, buscando que o Espírito Santo haja no coração dessas pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça, do juízo, enfim, que Deus vá lá e produza fé no coração dessas pessoas para que elas se convertam e depois sejam salvas. Entretanto, para muita gente, Deus já tem a lista dos salvos, lá escrita no livro da vida, né? E, portanto, essa lista está fechada, não depende da vontade da pessoa querer ou não, foi Deus que escolheu os que vão ser eleitos, os salvos, né? Nesse caso, de que adianta orar pela conversão de alguém? Não seria perda de tempo? Por quê? Se a pessoa não foi eleita, Deus não vai ouvir a sua oração. Se a pessoa já estava eleita, ela já está eleita, vai ser salva porque Deus decretou assim, não depende da sua oração. Então, como interpretar a doutrina da eleição, que é bíblica, ou pelo menos tem base nas Escrituras, não sei se ela pode ser expressa da forma como eu coloquei aqui, de forma muito simplista. Entretanto, como conciliar, então, essa questão da eleição com as práticas das orações? A Bíblia diz que nós devemos orar, mas se Deus já determinou tudo, por que vamos orar e para quê? Eu não sei. Às vezes fico muito desanimado diante dessas coisas. Então, vamos ouvir quem entende do assunto e procurar, por meio da sabedoria desses irmãos, encontrar a resposta na palavra de Deus para essa questão. Isso vai nos fazer maduros e vai fazer a nossa fé crescer. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria iniciamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que aguarda a sua matrícula. Vamos estudar nesse segundo semestre, vamos fazer o curso bíblico e todos os outros cursos que a AGRADE mantém. Daqui a pouquinho eu te dou o telefone para você se matricular, tá bom? Os convidados de hoje são, mais uma vez, o pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. Paz e graça, pastor Fabrício, tudo bem com o senhor? Pastor, tudo bem, graças a Deus. Também muito prazer conhecer o pastor Djavan. Prazer. E, como sempre, está aqui uma honra para nós, né? Tratar sempre de assuntos muito importantes para a fé cristã e também para a nossa própria edificação, né? Onde fica a Igreja Batista Remissão? A Igreja Batista Remissão fica em Caieiras, ali na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras, ali em Caieiras. Caieiras é um município limítrofe, né, com São Paulo? Isso, passou ali o bairro de Perus, ali, já começa Caieiras. É um tirinho de canhão. Fácil de chegar. Facinho. Tá bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do outro lado, estreando no programa, vejam só, o reverendo Djavan Ferreira Cruz, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Itapevi. Também viajou para estar conosco. Seja muito bem-vindo, reverendo Djavan, paz e graça. Amém, reverendo Hebe, prazer. Eu quero mais uma vez, primeiramente, agradecer a Deus, em segundo lugar, a direção pela oportunidade, e para nós sempre é um motivo de muita alegria estar com vocês. E assim como o pastor bem colocou, o meu desejo é que nós sejamos instrumentos do Senhor para edificar a vida de outras pessoas. E a igreja que o senhor pastoreia, a IPB? A primeira igreja presbiteriana de Itapevi fica ali na cidade de Itapevi, zona oeste de São Paulo, localizada ali na rua Helena de Abreu Silva, número 124, ao lado do Hospital Geral de Itapevi. Então, servimos ao Senhor, portanto, naquela localidade. Muito obrigado pela presença do senhor, uma ótima estreia. Obrigado. Vamos ver então o que o nosso querido e amado Zeca preparou para apresentar o tema espinhoso de hoje. Vejam só.
A doutrina da eleição sempre foi muito rejeitada em certos grupos evangélicos, talvez por incompreensão, ou até mesmo por muitos não considerarem esse um ensino claramente bíblico. Um dos grandes motivos para essa rejeição é o alegado fato de que ela mina o estímulo cristão para a santificação, para a evangelização e também para a oração. E é nessa questão que iremos nos debruçar para estudar nessa noite. Diante da doutrina da eleição, ainda assim, adianta orar pela conversão de alguém? Se Deus já escolheu os eleitos, qual é o objetivo ou o propósito de orarmos para que alguém ou algum familiar, amigo ou conhecido se converta ao Evangelho? De acordo com aqueles que acreditam e defendem esse pensamento teológico, a eleição, em vez de diminuir nosso estímulo para crescermos em santificação, é, na verdade, e deve ser, a sua maior alavanca. Não pode existir estímulo maior para o cristão desenvolver sua santificação do que o fato de ter sido escolhido por Deus para desfrutar de uma comunhão plena e eterna com Ele, mediante a obra de Cristo. Assim, com o entendimento correto da doutrina, o cristão deve, na verdade, orar e evangelizar todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Afinal de contas, não sabemos nada sobre o pensamento de Deus, muito menos quem Ele escolheu ou não. É assim que, pela oração, participamos ativamente da redenção de pessoas que eram eleitas e não sabíamos até agora, suplicando com lágrimas por quem o Senhor conheceu, amou e escolheu muito antes de agora. Mas, como já falamos no início, essa doutrina não é muito bem recebida em alguns círculos evangélicos, que não concordam com a forma que esse pensamento é ensinado. Talvez a explicação correta fosse: o mérito da salvação continua sendo dele, de Deus, e o homem é apenas receptor dessas bênçãos. A Deus pertence toda a glória da eleição, porque se ele não tivesse amado e derramado sua graça atrativa sobre a humanidade, ninguém viria até ele. Serão condenados, porém, aqueles que continuarem na incredulidade, mesmo depois de terem sido auxiliados pela graça. É isso que as Escrituras ensinam e é nisso que devemos crer. Por isso, orar pelos que estão perdidos é muito importante, para que eles saiam da incredulidade e aceitem a graça derramada. Parece que os dois lados acreditam que devemos orar, mas devemos orar para Deus executar seu plano perfeito ou orar para que o homem aceite esse plano perfeito em sua vida? Bom, o Vejam Só de hoje irá responder essa pergunta também. Portanto, fique ligado, nós já estamos no ar. Bom, o nosso tema de hoje trata da doutrina da eleição. Por isso nós temos aqui um pastor presbiteriano, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma tradição calvinista reformada muito forte, e o pastor Fabrício Costa, que é ministro da Igreja Batista Remissão. A Igreja Batista Remissão é da convenção? Não, somos independentes, né? Linha arminiana? Arminiana. Então tá, vou começar com o senhor, porque o outro pastor é estreante, né? Certo. Nesse meio tempo, ele fica menos Eu vou começar nervoso. a apanhar primeiro que ele, né? Então tá, vamos lá. Pastor Fabrício, diante da doutrina da eleição, adianta orar pela conversão de alguém? Eu acredito que sim, porque eu entendo que a doutrina da eleição, ela não está no começo da história, ela está no final. Por exemplo, não é ela que define o que o indivíduo irá fazer, como às vezes parece para alguns. A eleição, segundo o que a gente entende, é segundo a presciência de Deus. Claro que somos eleitos, predestinados, segundo a presciência de Deus. Agora, eu posso orar para que alguém se converta? Sem dúvida alguma. Porque essa presciência de Deus, obviamente, Ele sabe o que
eu fiz. Ele sabe o que eu farei. E a gente baseia essa eleição em alguns trechos da palavra de Deus, que eu queria até mencionar aqui. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que foi um texto até que foi tema de debate aqui mesmo, que diz o seguinte: os eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, então somos eleitos, sim, segundo presciência, como já falei aqui. Um outro texto também que está em Romanos, no capítulo 8, do 28 ao 30, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, depois o 11 e 13, que também vai estar fazendo menção de que Deus nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí o versículo 11 a 13, nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos a salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, por isso que eu disse que eu coloco a eleição no final, porque a ordem é: eu creio, permaneço nessa fé, serei eleito. É a eleição dos que perseveram, a eleição dos que vão até o fim. Então, eu posso devorar para que outras pessoas se convertam, porque se a pessoa vai se converter ou não, isso está dentro da presciência de Deus, eu não sei. Então, eu creio que a oração, na sua eficácia, ela pode sim, de fato, quebrantar o coração de uma pessoa pelo mesmo poder de Deus, a mesma revelação de Deus. Então, sem dúvida alguma, porque se for diferente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, a oração perde a eficácia. Muito bem, esse foi o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Ouçamos agora o reverendo Djavan Ferreira Cruz, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele pastoreia lá em Itapevi. Obrigado por ter viajado, pastor. Itapevi é 1 hora e pouco de viagem, né? 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Como é que o senhor responde a pergunta? Por que a gente vai orar se Deus já elegeu os que Ele quer? Tem alguns aspectos que nós precisamos considerar quando se trata da soberania de Deus, atrelada à questão da oração. E na pergunta de hoje nós respondemos também que sim, porém nós entendemos que nós oramos para que Deus, portanto, Ele cumpra os seus propósitos já definidos antes da fundação do mundo. Portanto, nós entendemos que o Deus que decreta, o Deus que elege, é também o Deus que decreta os meios para que o eleito chegue à fé em Jesus Cristo. Então, um desses meios, a pregação da palavra, é a oração. Então, nós entendemos que nós oramos, mas nós oramos para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos eleitos, na vida daqueles que já foram escolhidos. Tem alguns textos que nós podemos trabalhar em relação a essa doutrina importante das Escrituras, mas eu creio que um deles que nós já podemos citar é justamente a oração sacerdotal de Jesus, quando ele ordena a oração, o próprio Cristo orando, mas ele vai usar em alguns versículos algo muito interessante. Primeiro, o verso 9, quando ele vai dizer nesse verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória
que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, veja, nós entendemos que devemos orar pela conversão, conforme os propósitos de Deus, porque Deus, portanto, Ele ordena que assim seja, mas entendendo que esse, portanto, é um dos meios que Deus utilizou para alcançar, para trazer no tempo oportuno os eleitos. Bom, daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar essas questões todas um bocadinho mais, né? Mas antes eu quero perguntar para você, qual é a sua opinião? Vamos lá para o facebook.com/programa Vejam Só. Essa é a nossa plataforma de comunicação, você deve usá-la para falar conosco e para saber o que a gente está fazendo também, né? E tem uma pergunta lá, vamos lá? Se é verdade que Deus já escolheu os eleitos, mesmo assim devemos orar pela conversão de alguém, né? Deus já escolheu os eleitos, então a gente vai orar para quê, né? Bom, mesmo assim devemos orar? Sim ou não? Responde. Vamos ver como vai ser o resultado da enquete ao final do programa, o resultado parcial. Anota agora o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Não adianta ligar agora, não tem ninguém, está muito tarde, evidente, né? Mas amanhã, no horário comercial, você deve ligar para a Grade e se informar a respeito dos cursos que ela está oferecendo para este segundo semestre. São vários cursos. O curso bíblico está em todas as filiais da Grade. Todas elas têm, você pode fazer o curso bíblico, você vai encontrar gente de tudo quanto é igreja, né? E é um curso que introduz você às Escrituras. Agora, existem muitos outros cursos diferentes, não em todas as filiais. Por exemplo, o curso de análise bíblica, o curso de escatologia, o curso de gestão eclesiástica, o curso de canto, de música, né, para quem quer tocar ou ministrar louvor, para quem quer cantar, tem um curso específico para isso. Tem cursos de linha mais filosófica, sempre nas Escrituras, né? Curso de história focado na história da Reforma, tendo em vista os 500 anos que celebramos no ano passado. Enfim, a Grade tem bastante opção para você, como eu disse, não em todas as filiais, então você liga para saber o que é que tem pertinho da tua casa. No Brasil inteiro tem a Grade, mais de 600 unidades. Aproveita, 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Muito bom, voltamos com o programa. Agradeço aí o cumprimento da dona Eliana do Shopping. Aliás, o livro que ela recomendou hoje, do Steve Gallagher, esse autor, ele foi, durante muitos anos, escravo, né, dos pecados sexuais, foi viciado em pornografia e em pecados sexuais mais grosseiros também. E por isso, o Liberte-se das Paixões desse Mundo é um livro de leitura obrigatória para quem está tendo dificuldades em relação a essas áreas aí. Um ósculo santo para a senhora Dona Eliana, para o Lucas, seu esposo, e para suas filhas, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem é que está assistindo ao Vejam Só. E você precisa participar do programa. Olha, hoje está aqui o pastor Fabrício Costa, que é um dos autores que cedeu o livro que nós vamos sortear aqui entre os que estão mandando fotos e vídeos. Muito prazer, eu sou você, um livro de coaching espiritual. Acabou de ser lançado, você vai receber o livro autografado e com dedicatória dos autores. Além do pastor Fabrício Costa, o Jabierson Oliveira também é autor desse livro. Muito bem, vamos lá. Hoje a primeira foto vem de Mongaguá, no litoral de São Paulo. É a missionária Isabel, que mora lá em Mongaguá. Ai, que inveja de você, viu, Isabel? Mongaguá é tão bonito, né? Pertinho de Peruíbe, pertinho da Praia Grande. Olha, é um lugar muito cheio de história, né? Bom, enfim, um ósculo santo para você, Isabel. Muito obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai para Sergipe, em Aracaju. Nós temos o Genivaldo Conceição. Todo alegre aí a essa hora da noite, Genivaldo. Deus abençoe você e todo o povo de Aracaju, lugar que eu ainda não conheço. Já conheço sim, como que não? Aracaju, em Sergipe, das capitais do Nordeste, é uma das poucas que eu conheço. Sou membro da UMESE, União dos Ministros Evangélicos de Sergipe. Membro honorário, lógico, né?
Vamos lá. Em Pernambuco, em Bimirim, nós temos o José Alessandro Gomes, esse jovem, muito simpático, que assiste ao Vejam Só. Olha lá. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe você e ao povo de Pernambuco, povo guerreiro, povo bom, lá de Bimirim. Bimirim não conheço, mas Pernambuco já estive lá 2 vezes, graças a Deus. Vamos agora para Goiás. Em Senador Canedo, no estado de Goiás, nós temos o evangelista Elias Paixão. Valeu, Elias. Ficou bacana a sua foto, viu? Deus te abençoe. Parabéns aí, obrigado pela sua audiência. E a última foto de hoje veio de Osasco, né, na Grande São Paulo. Nós temos o Flávio, que assiste ao programa na companhia do o Titio Abidnego, que já apareceu aqui, né? Porque o Flávio não tem idade para assistir ao Vejam Só, sozinho, né? Valeu, Abidnego e Flávio, um ósculo santo para vocês e ao povo de Osasco, onde eu já morei. Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com a doutrina da eleição e a orar pela conversão de alguém. Eu vou começar perguntando para o pastor Fabrício e depois o reverendo Djavan responde a mesma pergunta. Pastor Fabrício, o Zeca, na matéria de abertura, diz que a doutrina da eleição é bastante rejeitada. Por quê? Então, eu acredito que é por conta do entendimento que se dá, igual nas referências que eu dei aqui na abertura, foi justamente para fixar que a eleição não é que Deus decreta este vai para o céu e este vai para o inferno, mas Ele, na sua presciência, Ele sabe quem são aqueles que vão responder com fé à proposta da graça dEle e vão permanecer no caminho até o fim. Eles são os eleitos, são os predestinados. Mas não que Deus determinou, esse céu, esse inferno. Porque se for assim, pelo que entendi do pastor Djavan, aí a oração ela vai perder exatamente o que ela tem de glorioso, que são os efeitos que ela gera. Aliás, Tiago vai lembrar isso, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração, ela gera efeitos. E não é só, se é que eu entendi o que o pastor colocou, não é só para cumprir uma tabela. Não, Deus determinou, é decreto, vai acontecer, você ora para participar, mas que vai acontecer, vai. Mas e tudo aquilo que a gente vê aqui na Bíblia, onde muitas referências nos mostram que realmente a oração é uma coisa que pode gerar efeitos e muitas vezes indo até contra o que Deus havia determinado. Quer ver uma passagem interessante? Jesus, em João 12, ele fala assim, que a alma dele estava angustiada até a morte. Aí ele comenta assim com os discípulos, a minha alma está angustiada, mas o que direi eu? Pai, livra-me dessa hora? Porque eu vim para essa hora. Lá na frente, no Getsemane, é justamente o que ele vai fazer. Ele ora para o Pai, dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que oração que ele está dizendo? Ele não sabia que havia um decreto ali? Sim, ele não veio para isso, veio. Lá atrás ele disse para os discípulos, sim, eu vim para isso, o que eu vou dizer? Não vou, mas ali no Getsemane foi o que ele fez. Então, até Jesus demonstra que há um poder muito grande na oração, nos efeitos que ela gera. Agora, se eu for só para, como se fosse cumprir tabela, e é uma oração que não vai mover a mão de Deus, então eu acho que isso perde o sentido. Então isso começa a gerar essa confusão, que a doutrina da eleição, da maneira que ela é vista e pregada, ela realmente fica confusa, difícil de entender. Como é que o senhor responde a isso, reverendo Djavan? Quando nós pensamos em oração, é algo interessante que pensar nos efeitos, e aí esse ao meu ver, é um dos grandes problemas, tentar imaginar que quando eu entendo, e esse é o nosso entendimento, que nós oramos porque Deus determinou que assim fosse, às vezes por não entender essa doutrina, nós desenvolvemos o pensamento justamente
nesse aspecto de achar que Deus, achar que se eu não tiver alguma participação nesse processo de conversão, não vai ter graça, eu vou ser uma marionete na mão de Deus. Mas, veja, quando nós entendemos que Deus, Ele produz, Ele prepara os meios, eu faço a minha oração primeiro entendendo que eu não sei, eu sei que Deus elegeu, mas eu não sei quem Ele elegeu, por isso eu oro com perseverança, em obediência ao Senhor, entendendo que a minha oração não vai mudar a vontade do Senhor, até porque se não for um eleito, não vai ser convertido, não vai vir a fé. Porém, eu, por não saber quem é esse eleito, eu persevero na certeza de que por meu intermédio, pela minha oração, Deus ele está cumprindo os seus propósitos. E aí nós vamos usar novamente a expressão que eu disse no início. Deus ele usa os meios, e um desses meios é a oração, para que outros cheguem à fé em Cristo. Mas com isso, eu não vou ver nesse processo de oração algo sem graça, pelo contrário. Pelo contrário, a minha oração no entendimento de um Deus soberano é que esse Deus soberano ele não é um Deus mutável, ele não muda. Por isso eu descanso justamente nesse processo de oração, porque eu sei que ele não é um Deus que vai... Aí talvez a gente vai entrar em outro campo da teologia, mas esse Deus não é um Deus que me atende hoje e amanhã ele muda de ideia. Então, eu oro pela conversão com segurança, porque eu sei que Deus, Ele determina dessa forma e não fico desmotivado, pelo contrário, me motiva porque eu estou seguro à medida que eu estou intercedendo pela conversão de alguém. Mas, reverendo, para tornar mais claro, o pastor Fabrício já provocou o senhor 2 vezes, né, em relação a o que é e como é que se dá a eleição. O senhor concorda com a eleição nos termos que ele descreveu? Não. Olhar para a oração dentro do campo da presciência, de que Deus, Ele elege porque Ele prevê, não concordamos dessa forma. Então, como é que Deus elege? Por quê? Deus, um dos exemplos que eu quero citar para vocês na palavra de Deus se encontra justamente em Jeremias. Um exemplo de Jeremias 10, 23 vai dizer lá que eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha eu dirigir os seus passos. E se nós formos olhar para uma das passagens bíblicas em Romanos, nós vamos perceber que Deus ele escolhe nos 2 personagens, Esaú e Jacó, antes mesmo de eles praticarem o bem e o mal. Então Deus não elege com base na presciência, independente da ação do homem. Deus, ele escolhe uns e condena outro para a sua glória. Ele é glorificado na escolha. Os que ele elegeu para a salvação. Sim. Ele se baseou em quê? Simplesmente no seu ato de amor. Não foi por prever que ia dar passo de fé. Mas ele podia eleger todo mundo, então. Então, mas aí nós vamos entrar em outro aspecto, que é a questão que muitos debatem hoje, da questão da injustiça. Deus é injusto? Bom, o Deus soberano, ele faz o que ele quer com a sua criação. Acho que é por isso que a doutrina é rejeitada, pastor. E eu, rejeito de A a Z. Porque, olha só, o salmista diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Justiça é, por definição, dar a cada um o que lhe é por direito, e juízo a aplicação dessa justiça. E nós estamos recheados de passagens aqui na Escritura, onde Deus está dizendo que Ele dá a cada um segundo as suas obras. Quem fez? Você. Deus sabe que eu ia fazer? Sabe, mas a onisciência de Deus não gera ações em mim, mas Ele sabe o que eu farei. Então, Ele julga o homem pelas ações do homem. Agora, no que diz respeito à salvação, todo o mérito de Deus, a iluminação no coração do homem, Deus, a graça proposta de Deus. Agora, há uma resposta do homem, e nem todos que recebem a graça a assumem ou permanecem nela. Agora, os que permanecem, esses sim,
vão herdar a salvação. E Deus sabe quem vai até o fim, presciência. Então são eleitos, sim, predestinados. Agora, não que Deus decrete, igual o pastor disse, por amor ele elegeu uns para o céu. E por amor elegeu outros para o inferno, seria isso? Eu não posso crer nisso. Reverendo? Veja, Deus manifesta a sua soberania na sua criação. É interessante um ponto que o pastor citou, e aí eu peguei justamente essa questão, porque quando nós pensamos nessa ideia de que o homem ele vai, portanto, ele vai desejar essa graça, ou ele pode rejeitar essa graça, ao meu ver, pastor, nós estamos tirando algo que pertence exclusivamente a Deus. Então, se deixar o homem, ele jamais vai escolher a Deus, jamais. Tanto é que, deixando a sua própria sorte, esse homem, ele não vai dar um passo de fé. Por isso que, para mim, está o grande propósito, algo maravilhoso da eleição é isso, porque mesmo eu não querendo ser salvo, Deus, ele opera no meu coração de forma eficaz. Então, mas aí é a iluminação, né? Exatamente, é a graça que Deus propõe, como Pedro fala lá em 1 Pedro 13. A graça que vos foi proposta. Então Deus se revela ao homem, isso é graça. Qual homem que busca a Deus? Nenhum busca. Ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se revelar a ele. Então, aí, sem dúvida. Ou Deus se revela ao indivíduo, ou o indivíduo não conhece a Deus. Agora, uma vez revelado, uma vez iluminado, e uma vez o indivíduo convencido, ele vai dar ou não uma resposta a essa graça. E essa resposta positiva é a fé. Por isso que a gente vê aqui na Escritura muitos que andaram com Jesus e foram embora depois. João capítulo 6, a partir do versículo 66. Muitos discípulos abandonaram Jesus por conta de uma pregação que ele fez. Quem pode ouvir uma coisa dessa? Foram embora. Muitos, dentre os judeus, ouviram, creram em Deus, mas amaram mais a glória dos homens. Então eles não seguiram, eles abandonaram. Aqueles que receberam a graça de Deus em vão. Ou seja, há uma iluminação, mas não há uma resposta positiva de quem recebeu essa iluminação. Então, não é Deus querendo, não é o homem indo em busca dessa salvação. Inicialmente, não. Toda iniciativa no que diz respeito à salvação é de Deus para o homem. Mas há uma resposta aí. Vamos lá, reverendo. Mas o aspecto da questão da resposta do homem, e aí acredito que é a nossa divergência, porque esse homem, se o Senhor, se Deus, ele não operar na vida desse homem, ele vai ter essa vontade, nós concordamos nesse aspecto, mas a resposta desse homem, se Deus não quiser, a resposta desse homem não vai ser uma resposta positiva para a salvação. Por quê? Eu não entendi. Como assim? Esse homem, se Deus não tiver eleito esse homem, jamais, dentro da nossa perspectiva, jamais ele vai aceitar essa mensagem do Evangelho. Por isso que o Senhor, ele decreta, ele coloca os meios, e nesses meios está a oração, e também ele opera eficazmente por meio do seu Espírito, para que esse homem, ele não resista à obra mas se a gente não orar, a pessoa vai se converter do mesmo jeito, não vai? Sim. Então, é por isso que diante da doutrina da eleição não adianta orar pela conversão de alguém. Claro que sim, porque quando nós oramos... Não, pode ser o sim, mas claro não é. Mas quando nós oramos, nós estamos obedecendo a Deus. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós oramos porque Deus quer que a gente ore. A gente se converte porque Deus quer que a gente se converta. Né? A gente não se converte porque Deus não quer que a gente se converta. E é isso que determina a rejeição da doutrina de que o nosso querido... E se eu estiver orando por alguém que Deus não elegeu, eu estou desobedecendo a Deus, então.
Justamente, mas aí que está outro aspecto. Desobedecendo não, você não sabe quem Deus elegeu. Pois é, Mas aí que está outro aspecto. Vamos olhar para as Escrituras nos apontam... É um tiro no escuro, completamente. Mas as Escrituras nos apontam, por exemplo, lá em 1 João 5,14, que nós oramos segundo a vontade de Deus. Orar, não sendo de acordo com a vontade de Deus, é uma oração, ao meu ver, pecaminosa. Mas o crente, por isso que o ímpio não ora. Quem ora? É pecaminosa não, eu diria vã. Né? Você ora em vão, porque se Deus não está querendo, não adianta. Foi a oração que Jesus fez no Getsemane. Então, Quando o ímpio ele não ora, quais são as orações que Deus ouve dos seus filhos? Porque se nós orarmos segundo a vontade dele. Lorraine Carlos Vieira, a Lorraine escreveu assim: hipocrisia pura. Para que orar e ir na igreja fazer a obra de Deus se Deus já determinou quem é quem? A realidade prova o contrário. As pessoas evangelizam, oram, buscam santidade, prova que eleito é aquele que perseverar até o fim. A Lorraine é do seu time aí, é arminiano. Fábio Antônio Souza de Lemos Chagas. O nome comprido, nome de príncipe, olha só. Fábio Antônio Souza de Lemos Chagas. O cara é nobre. O Eterno tem seus propósitos e é soberano em suas decisões, mas nós devemos ficar na dependência dele e cumprir sua ordem de orar por todos e pregar o evangelho a toda criatura. Já o Fábio se alinha ao reverendo Djavan. Brandon Barata: se Deus já elegeu seus escolhidos, que efeito terá minha oração se a vontade do Pai Eterno é soberana? Essa é a ideia, reverendo. Não é a minha oração que vai a mudar nada, né? Então, justamente, quando nós pensamos na questão da oração dentro dessa perspectiva, Deus ele pode agir com os meios ou sem eles. Deus pode agir com os meios ou sem os meios. Com os meios que Ele mesmo ou sem. Porém, quando eu olho uma das frases que eu acho interessante de Lutero, ele vai falando sobre oração, ele vai dizer que orar não é vencer a relutância de Deus, mas é apropriar-se do beneplácito dele mesmo. E diante disso, nós entendemos o cristão, quando ele ora, ele obedece, ele se alegra com isso. E aí, olhando para a doutrina da eleição, nós não sabemos quem são os eleitos e nos alegramos por poder perseverar em prol de uma vida, porque entendemos que essa é a vontade do Senhor, que eu persevere em prol daquela vida que eu desejo que venha a Cristo. Mas, veja uma coisa, eu vou oferecer os meus desejos a Deus por coisas que são de acordo com a sua vontade. Aí eu tenho que ser levado às Escrituras. Mas isso não está em discussão. A gente não está... Você vai orar contra a vontade de Deus, nada disso. No próximo bloco a gente vai aprofundar essas questões. Tem várias outras que eu anotei aqui, né? Por exemplo, por que não pode ser eleito segundo a presciência de Deus se está na Bíblia? E para o senhor, por que não pode ser eleição incondicional se também está na Bíblia que Deus elegeu o Jacó e rejeitou Esaú antes que eles tivessem feito bem ou mal, tá? Mas agora a gente vai dar voz para o nosso telespectador. Aliás, faz isso também, viu, meu irmão, minha irmã? Grava seu vídeo, dando o seu recado para o Vejam Só. O irmão Ricardo Pontes, lá de Fortaleza, linda capital do Ceará, que saudade que eu tenho de Fortaleza. Tá meio triste hoje, né, por causa do acidente que houve lá, mas enfim. O Ricardo mandou um recado para o Vejam Só, vamos ver. Pastor Heber, eu vim aqui para sugerir um programa que o senhor falasse a respeito se o cristão deve ou não orar para que uma pessoa que já conhece o Evangelho, conheceu a Jesus, mas se afastou, se um cristão deve ou não orar por essas pessoas, que ele deva voltar a servir a Jesus, já que foi uma escolha dele deixar Jesus, e se Deus respeita a opinião dele, eu como irmão, como amigo, eu também devo respeitar, eu devo orar para Deus trabalhar no coração dele para que ele volte de novo a servir a Cristo. Fica aí a dica desse programa. Sou Ricardo Pontes, de Fortaleza, Ceará, e vim aqui
trazer a sugestão nesse vídeo e dar um abraço ao meu pastor, mandar um abraço e dizer que sempre estou acompanhando o programa Vejam Só pelo YouTube. Valeu, Ricardo. Deus te abençoe. Olha, nós tivemos um tema bem recentemente sobre pecado que é para a morte, que a gente não deve orar. E o tema de hoje que fala exatamente de quem não é salvo, quem está na perdição, se a gente deve orar ou não em relação à doutrina da eleição. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Eu aqui inverti minhas fichas. Hoje nós estamos discutindo a questão da oração em relação à doutrina da eleição. Pois bem, Pastor Fabrício, o senhor tem insistido que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, tá? Porém, em Romanos, capítulo número 9, o seu opositor, o reverendo Djavan, ele mencionou que Deus escreveu lá, mandou Paulo escrever, que ele tinha escolhido Jacó e rejeitado Esaú, quando ambos ainda estavam no ventre da mãe e não tinham feito nem bem nem mal, para que o propósito, segundo a eleição, não dependesse das atitudes. E aí? Bom, o Romanos 9, o contexto de Romanos 9, nem está tratando de predestinação, mas daquele que é justificado pela fé. E a gente sabe que Jacó e Esaú aqui, eles estão representando nações. É uma eleição corporativa, não de indivíduos. Porque Deus escolhe um, como a gente já falou aqui, vai para o céu e o outro vai para o inferno. Porque a eleição, como a gente também já viu dos versículos que eu já citei, ela é segundo a presciência, porque é exatamente aquilo que Deus já, conhecendo as ações do indivíduo, e não que ele gerou, ou manipulou, ou decretou o caminho da pessoa. Este aqui, como até o pastor citou, que Deus não vai salvar ou iluminar o indivíduo que ele não quer que ele seja salvo. Mas isso é outra coisa que vai contra também trechos da Bíblia, que a Bíblia fala lá, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, que Deus quer sim que todo homem se salve, venha ao conhecimento da verdade. Então a gente ora nesse propósito. Então a eleição de Deus é segundo a presciência, e a gente nem pode dizer que por ser segundo a presciência, então Deus visita o futuro, então quer dizer que há um mérito do homem. Não há mérito nenhum do homem, porque nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez. Agora, eu me submeto ao senhorio dele, eu respondo positivamente a essa graça que ele está promovendo, oferecendo, como também já foi dito aqui. E é aí que a oração faz sentido. Por isso que eu continuo orando pela conversão dos outros, para que aquele indivíduo que ainda não foi convencido, ou ainda ele não tomou atitude em relação, até o evangelho já lhe foi pregado, que isso aconteça, que Deus faça uma obra naquele coração, ou endurecido, ou atrapalhado. Porque quando a gente olha também para a Bíblia, você não vê, por exemplo, Paulo, quando ele está falando lá, em 1 Coríntios, que ele fala assim: me fiz de tudo para com todos, para ver se por algum meio conseguisse salvar alguns. Ou seja, ele não está pensando em eleição, ele não está pensando se o indivíduo era eleito ou se não era. Ele está ali exatamente preocupado em pregar o evangelho para que aquele indivíduo creia e seja salvo. Tá. Ele faz a mesma coisa no capítulo 10 de Romanos, quando ele fala que o desejo dele para com Israel e a oração dele é para que Israel fosse salvo. Vamos lá. Agora, reverendo Djavan, o senhor não aceita a eleição baseada na presciência. O senhor já declarou isso aqui. Por que se isso também está na Bíblia? Está lá em Pedro. Bom, uma das coisas, dos caminhos que nós vamos percorrer, e eu preciso retroceder um pouco olhando para o próprio texto que o pastor Fabrício citou. Entendemos que lá em Efésios também, o capítulo 1, o verso 4, como ele nos escolheu antes da fundação do mundo,
eu não consigo enxergar, primeiramente, aonde que esse ato de Deus soberano tem a ver com a presciência. Até porque eu entendo quando o pastor diz que não há meritocracia nisso, mas eu entendo que presciência é você prever algumas ações positivas do homem em resposta àquilo que eu vou oferecer a ele. E quando nós rejeitamos a ideia da presciência, é justamente entendendo que não, Deus, ele salva não por presciência, é independente da ação do homem. Porque ele escolheu antes da fundação do mundo. E é um fato, não enxergo, e a ideia de Tito, eu não enxergo ali, nós não enxergamos ali como quer que todos cheguem à salvação. Entendemos ali que a ideia de que todos cheguem, a graça se manifestou salvadoramente a todos os homens, que a ideia está mais no sentido de que em todos os ambientes, em todas as classes, Deus tem os seus, do que simplesmente dizer que Deus, portanto, é um desejo de Deus que todos, numericamente, sejam salvos. Então, nós entendemos que, olhando para esses aspectos do texto, da escolha antes da fundação do mundo, olhando para o exemplo de Esaú e Jacó, olhando para textos como Tito, olhando que salvação não é individual, mas sim olhando para, em todas as classes, o Senhor ter o seu eleito, olhando também para textos como eu citei, o texto de Jeremias, que o homem ele não conseguirá dar um passo se o Senhor assim não determinar, como ele já determinou. Por esses motivos, a oração sacerdotal também nos aponta isso. Ele orava pelos seus, pelas suas ovelhas dispersas. A oração, entendemos que ela é um meio que Deus usou. O ser humano com isso, o que ele faz, o cristão no caso, o que ele faz? Ele está glorificando a Deus, ele está honrando a Deus, quando ele, portanto, ora, intercede, mas isso, ao nosso ver, não tem nada a ver com presciência. Deus não escolhe porque ele prevê, mas de uma forma soberana. Eu não entendi. Por que Deus não pode escolher baseado na presciência? Qual que é a pedra de toque? Bom, se Deus for escolher a partir da presciência, todos os atos, primeiro, ao meu ver, a cruz de Cristo, primeiro não se torna suficiente. Por quê? Porque, além do sacrifício, eu preciso de algo a mais. É o primeiro aspecto que eu quero trabalhar. Qual algo a mais? O algo a mais é que não é suficiente o sacrifício. Eu preciso que o homem também queira essa salvação. O senhor pode recitar para nós João 3,16? Então, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, novamente ali a ideia de mundo... Não é isso que eu quero falar. Continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê. As duas exigências que o senhor mencionou estão na Bíblia. Eu, sinceramente, e eu desafio aqui os meus irmãos calvinistas, eu também sou presbiteriano, né, a dizer por que cargas d'água nós, reformados, presbiterianos, não podemos aceitar a eleição baseada na presciência, se tem um versículo da Bíblia que diz isso. Desconfio que tem a ver com o sistema do século XVI e XVII construído lá. Mais com o sistema do que com as escrituras. Mas nós não vamos resolver isso aqui agora, certo? O próprio texto que o pastor mencionou de Efésios 1, ele mesmo responde e ajuda essa compreensão, dizendo aqui o seguinte, lá no versículos no 11 e no 13. Com fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então você vê que ele está falando de predestinação e eleição, mas há uma ordem aí, há uma fé que acontece primeiro.
Mas a fé é dom E essa de Deus. fé não é. É dom de Deus. Mas aí, me permita. Efésios 2, 8 e 9? Não, então. Eu interpreto ali que Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isso não veio de vós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça é dom de Deus. A fé é a resposta do homem a essa graça proposta de Deus. Bom, esse é outro tema para a gente discutir aqui. A fé é dom ou resposta? Aliás, é um ótimo tema para a gente. Já fizemos, vamos fazer de novo. Vamos lá, o Misericórdia. Alguém cujo sobrenome é Santos, né? Elton Nabate Santos diz assim: sim, mesmo tendo os eleitos, mas a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os anjos anelaram pregar, mas o Senhor deixou conosco. Lembra que com o pecado dos nossos primeiros pais fomos afastados de Deus, então devemos orar. Tá? Suzana Gubani: sim, devemos orar porque nós não sabemos quem são os eleitos. Daí oramos por todos. Né? A gente não sabe mesmo e não tem como saber. Não pode tirar nem o joio do meio do trigo, né? Porque é perigoso. Então deixa lá, ora por todo mundo. Pedro Ribeiro de Andrade: se manda orar, ore. Ora mais. Desde quando o servo precisa de explicações do seu Senhor? Obedeça, tá certo. Esse é obediente, hein? Ué, não é? Mas não é verdade? Tem que, se Deus mandou orar, Jesus mandou orar, claro. Você precisa ser convencido a orar, não, você tem que obedecer. Ué. Exatamente. Vai lá e faz, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Crentolândia. Muita gente diz que Deus já predestinou alguns para a salvação. São os chamados eleitos de Deus. Se isso é verdade, por que eu tenho que orar para que alguém se converta? Eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre predestinação à luz da Bíblia. Eu entendo que a predestinação é uma doutrina bíblica real, porém, ela está no plural e não no singular. A igreja, no plural, a igreja está predestinada. A pessoa física decide se vai fazer parte da igreja ou não. Bom, eu não prego isso, né? Porque também, realmente, como você falou, como vamos orar para salvação? Se ele já tem os predestinados, não há motivo nem para evangelizar, né? Estão perdendo tempo, porque você já está predestinado, então, com certeza, vai ser salvo. Não é verdade? Não tem essas pessoas. Nós temos que lutar dia a dia, passo a passo, para a salvação. Nós aceitamos a Jesus, descemos as águas e depois é um caminho. E esse caminho é estreito. Então, nós temos que todos os dias eliminar nós mesmos, dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso pecado. A oração é fundamental não só no quesito da salvação, mas em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente da salvação, porque existem muitos obstáculos e desafios para que uma pessoa seja salva. Não é de qualquer forma e maneira que a gente vai conseguir entrar no reino de Deus. Então a oração ela vai servir para que a pessoa consiga vencer esses obstáculos e desafios dessa luta para se herdar o reino de Deus, que Jesus vai dizer que ele é ganhado à força e a vitória não está no começo nem no meio, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele foi para a cruz para quê? Deixar nós em liberdade para escolher. Tem dois caminhos e a verdade. Você vai escolher o que você quer na sua vida. A oração é para quê? É porque, por exemplo, tem aquele que está precisando de uma força e sozinho não pode se disponível. Então, a oração vai ajudar aquele que não tem força para buscar de Deus. Tá aí. Bom, isso já era esperado, né? O povo. Como é que o senhor vê essas respostas, irmão? Veja, tem uma telespectadora que fez um comentário. Eu acho interessante que talvez seja um pouco a forma como foi colocada, mas eu concordo. Por que nós oramos? Porque o Senhor determinou que assim o fizéssemos. Quando eu trabalho a questão da oração em outros aspectos, eu costumo insistir que, primeiro, a Bíblia nos manda orar. Às vezes, até quando, e eu sempre falo, às vezes, até quando você não tem vontade, você ore. Tem até um livro, não sei se do PAC, acho que é do PAC, que vai dizer isso. Faça do seu dever um prazer. Então, comece com um dever e faça desse dever um prazer. Então, veja, eu entendo que
a minha linha de raciocínio veio justamente naquilo que a leitora disse. O Senhor ordenou que assim fizesse. Os meios que Ele colocou foi para que nós obedecêssemos e orássemos ao Senhor, até porque nós não sabemos. Essa é a grande questão. Nós não sabemos quem o Senhor predestinou. E o Deus soberano, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, Ele usa os meios. Tá. Denilson Luiz, votei que devemos continuar orando, mas a salvação é para quem quer. Não acredito que Deus escolheu alguns e condenou outros. Tiro pelas parábolas da ovelha e dracma perdida. Se fosse necessário, Cristo morreria por apenas um ser humano para salvá-lo. Lucas Oliveira, devemos orar com certeza, até porque, por exemplo, o decreto de Deus pode ser salvar determinada pessoa mediante a minha oração. O que não faria sentido é orar por uma pessoa com um suposto livre-arbítrio, até porque mesmo se eu orasse, a decisão final seria da pessoa e não de Deus. A decisão final de quem é? É do homem, a resposta é do homem. A proposta é de Deus e a resposta é do homem. E a gente vê isso muitas vezes. E Deus fica refém da decisão humana? Não, não é refém, porque foi Ele que determinou que o justo viveria da fé. E fé é uma resposta. Foi Deus que colocou. A proposta é essa. O João 3,16 foi citado aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, resposta do homem. Então, a fé sempre será uma resposta do homem. Por isso que muitos são até convencidos, mas não convertidos. Muitos se apartam da fé, como a Bíblia fala. Outros que eu já falei aqui outras vezes em outros programas. Muitos que recebem a graça de Deus em vão, mas receberam. E o que fizeram com ela? Nada. Negligenciaram a fé, mas chegou até eles. Foram revelados, convencidos, mas não se submeteram. E se há um decreto dizendo, esse vai para o céu e aquele vai para o inferno, nós vamos ter aqui mais um montão de referências que não vai fazer o menor sentido oração. A oração, como disse aqui no princípio, ela vai perder completamente os seus efeitos. Ela vai ser algo para cumprir tabela só. É algo quase que falso. Por exemplo, Isaías 38, Deus fala para Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias arrumar a casa dele que ele vai morrer. Foi Deus que mandou o recado, não foi? Foi. O que Ezequias fez? Orou. Ele virou seu rosto para o lado e orou. E o que Deus disse? Tá bom, mais 15 anos para você. A oração desse camarada mudou ou não mudou? Reverendo? E quantas outras referências como essas? Então é que nós temos que correr, pastor. Não mudou. Não mudou o decreto de Deus. Eu entendo que naquela oração do rei Ezequias, não foi porque ele orou que Deus... porque se nós ficarmos refém de um Deus mutável, de um Deus que muda constantemente, olha, eu determinei que você vai morrer, mas... eu vou orar e... Não, agora eu vou atender a sua oração. Nós vamos estar sujeitos a um Deus inconstante. Mas não foi o que aconteceu lá, pastor? Não, mas seguindo a nossa defesa da ideia decretiva de Deus, o Deus soberano, Deus não mudou por causa da oração de Ezequias. Mudou por quê, então? Deus, então, na sua soberania, todos os meios contribuiriam para que ele já havia determinado que aquele momento pudesse, portanto, acontecer. Espera aí, não entendi. Deus mandou Isaías falar uma coisa, mas ele mesmo já tinha determinado que Ezequias receberia mais tempo, é isso? Justamente, porque qual que é a oração? A oração é uma demonstração de dependência. Mas aí Isaías foi fazer o que lá? Isaías não sabia. Então... Só que Deus, sendo Deus, ele também não está sujeito a estar oferecendo ao homem explicações para as suas ações. Infelizmente, ele não tem tempo para ficar esmiuçando isso, mas a pergunta que eu fiz para ele, o senhor tem que responder. A resposta final é do homem ou de Deus? A resposta final é de Deus. Do começo ao fim, é Deus. E aí cabe ao homem se sujeitar ou não? O homem está dentro do propósito soberano de Deus. Deus decreta conforme a sua vontade, não com base na presciência. Então,
Alguém que seja muito bom, que queira muito Deus, servir a Jesus, etc., mas se ele não for eleito, ele vai para o inferno? Ele vai para o inferno. E o ladrão ruim, safado, sem vergonha, corrupto, assassino, que Deus elegeu, vai para o céu? Sim. É assim mesmo? Sim. Tá bom, reverendo. Quero ver o que os crentes vão falar para o senhor domingo. Lá em Itapemi. Conversamos aqui com o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, lá de Caieiras, e o reverendo Djavan Ferreira Cruz, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Itapevi. Então, ambos vieram de cidades vizinhas de São Paulo, mas tiveram que viajar para estar conosco. Muito obrigado pela presença dos dois. O contato deles está publicado no facebook.com/programa. Vejam só e vão ver o resultado parcial da nossa enquete. 85% disseram que a gente tem que orar sim, tá bom? 15% são incrédulos. Vamos lá. A gente termina o programa aqui, desejando a você que Deus o abençoe grande e ricamente. Um ótimo fim de semana. A gente se vê no próximo Vejam Só.